Alunos da mediação, chegamos à nossa última aula da unidade 2. Tá vendo que estamos passando rápido? Eu vim aqui, sei que os alunos do professor Ralph disseram que não me querem muito aqui não, que preferem a professora Zilmar. Mas professoras, me salve aí, pelo amor de Deus, porque agora só querem a professora Zilmar e eu estou me sentindo assim, totalmente, depois de 10 anos, totalmente desprezado, tá? Olha aí, meus alunos. Professora Paula, diga para os alunos de Isidolândia aí dizer que não, nós queremos o professor Beto aí. Dá essa força aí, tá? Edileuza, dá força aí com os seus alunos aí, meus colegas. E eu estava conversando no chat ali com alguns colegas meus, eu fico recebendo cada mensagem que eu nem vou falar para vocês aqui. Mas sim, hoje, essa nossa última aula, ela tem uma surpresa. Porque, primeiro, nós falamos da reforma protestante, contra a reforma, e agora nós vamos aprofundar do que foi o Tribunal da Inquisição. Um tribunal esse que faz parte da contra-reforma católica, a reativação do Tribunal da Inquisição. Mas essa aula também, eu vou deixar um espaço para vocês, porque vocês vão fazer um quiz de revisão. Servirá para avaliação de vocês, para vocês fazerem a prova de vocês. Então, eu preparei um quiz de revisão. Como é que vai funcionar esse quiz de revisão? Depois eu vou explicar direitinho para vocês. Como é que vai ser? Vocês vão lá, o professor vai passar ou no slide para vocês, ou vocês vão receber uma folha. Quem puder imprimir, imprima a folha. Ou quem não puder imprimir, aí não tiver como imprimir, o professor vai passar o slide, vocês também podem copiar as questões e respondendo. Quando cada um responder, um vai trocar a folha com o outro, que um corrige a questão do outro, porque eu quero uma coisa bem competitiva, tá? Vamos ver quem acerta mais. Eu separei 20 questões de revisão dessa unidade, e aí eu quero ver quem acerta o maior número de questões. E professores, não dei muito tempo para eles não, tá? Vão lá e tudo e seja uma coisa bem rápida, para eles responderem e terem um raciocínio lógico, um raciocínio rápido. E aí vai servir já para vocês estudarem para a prova. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 32. Eu, professor Beto Reis, estarei com vocês aqui falando sobre o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição na Idade Média, a Inquisição na Idade Moderna, o mecanismo inquisitório, a atuação do tribunal no Brasil. Mas eu começo com um quiz. Olha o quiz aqui que eu trago para vocês. Vocês sabem o que é Inquisição? Inquirir? O que é Inquisição? Está relacionado a quê? Esse quiz aqui já trabalha essa pergunta para vocês. O que é Inquisição? Na tela nós temos a resposta, olha aí, ó. Ato de inquirir, de pesquisar, analisar minuciosamente. Inquirição. Ou seja, investigar, gente. Eu vou investigar sua vida. Na história, o esforço demandado pela Igreja Católica para identificar e punir os hereges, as pessoas que professavam crenças diferentes do ensinamento cristão. Foi o Tribunal do Santo Ofício. Isso é Inquisição. Criado na Idade Média para combater heresia, a Inquisição foi fortalecida a partir do século XVI, que foi lá na Idade Média, lá no século XIII que ela vai ser criada. Mas agora, no século XVI, ela vai ser fortalecida. Especialmente nos países altamente católicos, como a Espanha, Portugal e a própria Itália, onde ficava o Vaticano lá. O Vaticano fica dentro da Itália, onde perseguiu não apenas protestantes, mas perseguiu judeus que eram chamados de judeus novos, judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo, perseguiu muçulmanos, perseguiu cientistas e qualquer indivíduo suspeito de desafiar a ortodoxia católica. Eles começaram a perseguir.
Na Idade Média, como é que se deu a Inquisição na Idade Média? Uma das ações mais rigorosas foi a criação do índice do livro proibido, Index Librorum Prohibitorum. Livros eram um índice de livros proibidos. Index Librorum Prohibitorum. Aí, que censurava obras consideradas heréticas, incluindo os escritos de Lutero, que era considerado herético, os escritos de Calvino e até cientista, como ele, um dos maiores cientistas, Galileu Galilei. Isso aí era herético, ler Galileu Galilei. Os tribunais inquisitórios usavam interrogatório, usavam tortura e usavam execução para obter confissões e punir aqueles considerados inimigos da fé católica. Uma das primeiras relações de livros proibidos foi publicada em 1564. Relação de livros. Index Librorum Prohibitorum. 1564. Século XVI. 1564. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente olha esses livros sendo proibidos, e as pessoas que eram martirizadas, condenadas à fogueira, eram muitas, a gente vai ver o poder que tinha a Igreja Católica. Poder sobre a vida, poder sobre a alma das pessoas. Tem um filme chamado O Nome da Rosa. Está aí no YouTube, O Nome da Rosa. Que ele conta de um assassinato que está tendo no mosteiro. Depois eles vão descobrir que as pessoas estão sendo envenenadas porque eles estão folheando um determinado livro que trazia o riso. Era um livro de comédia. E aí o padre, que não queria ver ninguém rindo no mosteiro, que era considerado pecado, envenenou as folhas desse livro. As pessoas iam passando, não tem mania de... E elas iam se envenenando. E aí nós temos uma relação de livros que são proibidos num período da Inquisição. Na tela para vocês. Olha aí. A Inquisição Espanhola, sob o comando do monarca católico, teve um papel crucial na unificação religiosa do país. Enquanto a Inquisição Romana, do Papa Paulo III, em 1542, foi responsável por coordenar a repressão de toda a Europa. Embora tenha perdido força no século seguinte, a Inquisição deixou um legado de medo e repressão. Então, a Inquisição, que ela começa no século VIII, ela chega no século XVI altamente fortalecida e com rastro de morte pelo caminho. Inquisição agora na Idade Moderna. Na Idade Moderna nós temos esse processo inquisitório. Como é que é feito? Olha aí, um cientista, filósofos sendo julgados e punidos em nome de Deus. Pensadores, livros eram punidos, cientistas. A Inquisição matou muita cabeça pensante. Muita mesmo. Na Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, era um tribunal que julgava hereges, pessoas não adeptas ao cristianismo. Então você é um herege, você está contra o cristianismo. Porém, esses julgamentos se tornaram também parte de um movimento político e econômico da época. Olha aí a representação de Joana d'Arc sendo queimada na fogueira. Imagine vocês terem um tribunal
que lhe julgava, lhe torturava e lhe punia. Precisava ter provas. Se alguém dissesse que você tinha cometido um crime, nem ia atrás de prova. Você era tão torturado que você confessava aquele crime. Você dizia, não, realmente eu cometi esse crime. O Tribunal da Inquisição, ele tinha um poder muito forte. As pessoas tinham medo. Vocês já viram aquelas pessoas que rangem o dente, igual o professor Beto, que eu tenho que usar placa? Vocês sabem como é chamado esse ranger dos dentes? Ele é chamado de bruxismo, não é? Sabe por que ele é chamado de bruxismo? Porque quando começou os tribunais da Inquisição, as mulheres que eram, principalmente lá na Idade Média, a primeira Inquisição, as mulheres que eram consideradas bruxas, elas eram presas, e elas entravam num estresse tão grande que elas começavam a ranger os dentes. Aí o povo dizia, olha aí como as bruxas fazem. Daí vem a questão do bruxismo. Imagina, você saber que vai morrer na fogueira, menina. Você quebra seus dentes rangendo. E aí o Tribunal da Inquisição, ele tinha esse poder político, na tela para vocês. Então, era um poder muito além. O que foi a Inquisição na Idade Moderna? Foi, primeiro, uma instituição reativada pela Igreja Católica para combater a heresia e manter a ortodoxia religiosa. Surgiu onde? Surgiu na Idade Média, mas foi fortalecida na Idade Moderna, século XV e XVIII. Principais tribunais, nós temos o Tribunal Espanhol, o Tribunal Português e o Tribunal Romano, lá do Sacro Império Romano Germânico, tá? São os principais tribunais. O que julgava? Julgava os suspeitos de prática de heresia, como cristãos novos, judeus, convertidos, protestantes, julgavam os feiticeiros, pessoas que eram chamadas de feiticeiro. Na Inquisição Ibérica, ou seja, Inquisição feita em Portugal e Espanha, que são os países da Península Ibérica, criado em Portugal em 1536 e na Espanha em 1478. Tinha forte ligação com a monarquia desses dois países. Esses dois países eram países católicos que apoiavam muito esse sistema de Inquisição, que era uma forma de poder também. O objetivo? Reafirmar o catolicismo e combater o avanço do protestantismo. Tanto é que você não vê o protestantismo chegando nas grandes navegações no Brasil. Vai demorar muitos e muitos séculos para o protestantismo chegar no Brasil. Tanto é que o Brasil, quando tem a primeira Constituição do Brasil, ela é confessional católica. Utilizava de quê? Tortura, penas bem severas, incluindo auto de fé. Aonde? Olha esse auto de fé, gente. O condenado foram executados em praça pública. Esses autos de fé, ou você era condenado em praça pública, ou você era condenado a muitas vezes sair sem roupa e sendo xingado, apedrejado pelas pessoas. Para quem assistiu Game of Thrones, lembra dessas cenas, né? É muito parecido. Então, esse sistema inquisitório, ele tem um poder político, um poder religioso, um poder de persuasão. Era uma maneira de dizer, olha, protestantismo não vai entrar aqui na minha área. Tanto é que a igreja já havia dividido o mundo no meio. Metade do mundo era de Portugal e metade do mundo era da Espanha. Isso faz parte de acordos políticos entre Portugal e Espanha com a própria Igreja Católica, dividindo o mundo aí. E aí você não vai querer que esses países apoiem a igreja? Claro que eles apoiaram. Na tela. Declínio e legado da Inquisição. A Inquisição ela vai perder força quando chega o Iluminismo. Aí, que vai ter essa transição da idade moderna para a idade contemporânea.
e a valorização da liberdade religiosa. Ela vai ser abolida gradualmente. Em Portugal, a Inquisição vai ser abolida no século XIX, em 1821. Lembrando que o Brasil se torna independente em 1822. E na Espanha, em 1834, ela vai ser abolida. Influenciou a intolerância religiosa e a censura aos livros. Deixou marcas culturais, como a desconfiança e a perseguição às minorias religiosas. E vários mecanismos eram utilizados pela Inquisição. Eu lembro quando o Papa João Paulo II, ele, depois de séculos que teve a Inquisição, ele vem a público pedir desculpa pelos crimes da Inquisição. Pela perseguição cientista, pela morte de Joana d'Arc. Joana d'Arc, tanto é que Joana d'Arc vai se tornar uma santa dentro da igreja, que foi morta pelo Tribunal do Santo Ofício. Agora, uma das piores torturas, a pessoa era colocada dentro de um touro, amarrada, dentro de um touro de metal, e o fogo cozinhava essa pessoa dentro desse touro. Aonde está a religiosidade nisso aí? Nesses atos daquela época? Ainda bem que acabou isso, ficou lá no passado. Mas eu quero lembrar vocês também que a Reforma Protestante, os protestantes também matavam os inimigos religiosos em fogueira, que era a forma de purificar a alma. Então era dos dois lados as crueldades que aconteciam. Tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Na terra. O mecanismo inquisitório foram estratégicos utilizados pelos tribunais para a Inquisição, para investigar, julgar e punir indivíduos acusados de heresia. O processo iniciava com a denúncia anônima, claro. Vou denunciar anônima, aí qualquer um podia denunciar. Seguida de interrogatório, vamos interrogar. Eram interrogatórios rigorosos, muitos usando a tortura. Os acusados eram frequentemente submetidos à tortura para obter confissões. Uma prática legitimada pela Igreja e pela monarquia em diversos países europeus. Imagina, gente, olha essa pequena cadeira aí. Olha os objetos, alguns objetos de tortura que as pessoas eram colocadas nuas para sentar numa cadeira de pregos. Olha aí, amarradas, sendo perfuradas, outras sendo penduradas. Olha os instrumentos, gente. Isso aqui não era para pescar peixe, não, era para pendurar as pessoas pela carne. Olha aqui como as pessoas, esse esqueleto aqui representando como as pessoas eram colocadas aqui dentro dessas máquinas de tortura. Meu Deus do céu. Como o ser humano é cruel. Outro instrumento fundamental era o Index Librorum Prohibitorium, uma lista de livros proibidos criado para censurar obras consideradas perigosas pela fé católica. Além disso, os autos de fé, que a gente já falou lá atrás. Cerimônias públicas de punição. Serviu para reafirmar o poder da Inquisição e de dissuadir novas práticas heréticas. Então, as pessoas eram humilhadas, eram queimadas, enforcadas, eram várias maneiras de serem torturadas em praça pública para dizer, olha, não se torne herético, senão você pode parar no Tribunal da Inquisição. E no território coloniais, como no Brasil, a Inquisição atuava por meio de visitas inquisitoriais. Nós falamos na aula passada. Os inquisidores investigavam suspeitos, aplicavam penas e reforçavam a ortodoxia católica.
Esse conjunto de prática tornou a Inquisição um dos instrumentos mais temidos da Igreja durante a Idade Moderna. No Brasil aí, como era que o tribunal atuava no Brasil? Ao longo de 285 anos de atuação no Tribunal de Santo Ofício, em Portugal, e nos territórios que compunham o Império Português, entre eles o Brasil, que compunha o Império Português, a estimativa é que pelo menos 400 brasileiros condenados por prática à época, considerada contrária à fé católica, como judaizar, homossexualidade, que era colocado na época, bigamia, casado com mais de uma esposa, feitiçaria e solicitação. Tá? O número de denunciados, porém, é muito maior. Então, aqui no Brasil, era uma colônia de Portugal. E aqui as pessoas viviam livremente. Vários judeus novos, pessoas que eram de descendência judaica, que foram obrigados pela igreja a se converter ao cristianismo, eles vinham aqui e aí eles praticavam de forma escondida o judaísmo. Aí eles eram delatados. Olha, fulano de tal está judaizando aqui algumas práticas. Aí essas pessoas iam bater no tribunal da Inquisição. Na tela para vocês. A historiadora brasileira Anita Novitzky, em seu livro Inquisição, Rol de Culpados, o livro dela, enumera pelo menos 1.819 habitantes do Brasil denunciados ao Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, aquele número ali parece que é maior, não só foram 400, não. A historiadora, ela detecta muito maior o número. A maioria desses eram cristãos novos. O que são cristãos novos? Aqueles judeus que tinham acabado de ser convertidos ao cristianismo. Nome dado aos judeus convertidos à força ao cristianismo, por ordem da coroa portuguesa em 1497. Final do século XV, a igreja força que esses judeus, ou eles vão ser convertidos ao cristianismo, ou eles seriam expulsos de Portugal. Muitos até presos e mortos. Esse quadro aí eu trabalhei em vários momentos da aula, que é o quadro Inquisição, pintado pelo equatoriano Joaquim Pinto. Foto Joaquim Pinto, Museu do Banco Central de Cuenca, no Equador. As pessoas aqui, elas estão atiçando a pira. Pira esta que está matando no fogo essas pessoas condenadas pela Inquisição. Aqui provavelmente é a representação de uma mulher considerada de bruxaria. Percebo vocês que eles colocam até o dedo dela como se ela estivesse fazendo o símbolo do Satanás, a mão para trás aqui, o padre com crucifixo, fazendo mais uma que está sendo condenada. É uma representação muito interessante sobre a Inquisição. Um dos casos mais chamativos é o de Branca Dias. Branca Dias, nascida em Portugal, filha de pais judeus, convertida à força ao cristianismo, a cristã nova Branca Dias veio para o Brasil após ser denunciada em Portugal por judaizar. No Brasil, Branca e seu marido, Diogo Fernandes Santiago, obtiveram sucesso no ramo da cana-de-açúcar,
com engenho entre a Paraíba e Pernambuco. Branca formou uma família numerosa e considerava uma das primeiras professoras do Brasil. Gente, preste atenção nessa história de Branca Dias, que ela nos traz um pouco, esse texto aí que eu coloquei no final da aula para vocês, ele nos traz um pouco do relato do que eram as pessoas que se tornavam cristãos novos e eram trazidas para o Brasil. Aqui no Brasil, essas pessoas elas tentavam uma nova vida. E Branca Dias, juntamente com seu esposo, Diogo Fernandes Santiago, ela tenta aqui no Brasil reconstruir uma vida que ela não tinha lá em Portugal. Mas será que ela consegue? Será que ela abandonou o judaísmo? Será que as pessoas com inveja vão permitir que ela prospere? Vamos ver um pouco sobre a história de Branca Dias. O Brasil, para onde muitos cristãos novos vinham para se distanciar da vigilância em Portugal, já não estava mais livre dos inquisidores. Os inquisidores vieram também para o Brasil. O Brasil, porém, nunca teve um tribunal inquisitorial em seu território. Diferente, por exemplo, do de Goa, que era domínio português na Índia, que foi sede de um dos 4 tribunais do Santo Ofício montado por Portugal. O Brasil nunca teve autonomia de ter um tribunal próprio, tá, gente? O tribunal que vinha para o Brasil, os inquisidores, eles eram, aonde ficava a sede era em Portugal. Então, muitas pessoas vinham para cá e tinham que voltar para Portugal para serem julgados. E nós estamos na história de Branca Dias. Ana Rodrigues é considerada a primeira moradora do Brasil a ser condenada à fogueira pela Inquisição. Ela foi denunciada por realizar práticas judaicas no engenho Matoim, num recôncavo baiano. Após a denúncia, ela foi levada a Portugal em 1593, já com 80 anos de idade, e ficou presa à espera do julgamento. Só que ela não chegou a ir para a fogueira, porque ela morreu na cela antes de conhecer sua pena de condenação à fogueira. Nós estamos falando de Ana Rodrigues. Aí eu chamo a atenção para vocês. Qual poder a igreja tinha? Branca Dias, Ana Rodrigues, Branca Dias também, que vem para o Brasil, depois vai ser perseguida aqui dentro do Brasil, cristãos novos. Tem uma minissérie antiga, que acho que está no YouTube, disponível, chamada Muralha, que retratava esse processo de colonização do Brasil. E retratava também o poder patriarcal do domínio que eles tinham sobre essas esposas que eram arranjadas para ele. E lá conta a história de Ana. Ana, que era considerada uma cristã nova. E Ana é uma representação de Ana Rodrigues, que vai ser condenada à fogueira. Só que essa Ana da Muralha era mais nova. Mas quantas pessoas não são condenadas ou foram julgadas pelo Tribunal da Inquisição? Era um poder muito grande. Então, na tela aí para vocês. Então, esses casos aí vão estar emblemáticos. E muitos vão morrer, ou condenados ou na cela. Mas, pessoal, eu termino a nossa aula aqui com um tempinho mais para vocês, porque eu quero que vocês se concentrem nesse quiz que vocês vão fazer na próxima aula. Esse quiz é um quiz que vai revisar os conteúdos da prova. Ele tem uma relação direta com vocês. Então, esse quiz, juntamente com a revisão que vai ser dado sobre a avaliação, vai servir muito para que vocês façam a prova com tranquilidade, com sabedoria e com sucesso. Até a próxima aula.